Bem-vindos a mais um episódio do Vozes DEM. Hoje tenho comigo a doutora Carme Macário, neurologista da Unidade Local de Saúde de Coimbra. Doutora Carme, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Fale-me um bocadinho da sua experiência e da sua especialidade dentro da área da esclerose múltipla. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Ora, a minha odisseia, por assim dizer, dentro da esclerose múltipla começou, ainda eu era interna, quando em 1995 surgiu o primeiro tratamento para a esclerose múltipla. Aí tive o privilégio de estar a trabalhar com a doutora Lívia de Sousa, nossa grande mentora, e comigo abrimos a consulta de doenças desmielinizantes. A consulta foi aberta com o intuito de tentar uniformizar as indicações terapêuticas para o novo tratamento que havia para a esclerose múltipla e único tratamento para a esclerose múltipla e que, como qualquer tratamento inovador, tem que ser bem utilizado e haver uniformidade nos cuidados para estes doentes. E por isso tive o privilégio de participar na odisseia do tratamento da esclerose múltipla, que felizmente atualmente temos 15, 16 ou 17 fármacos para utilização na esclerose múltipla, em que ao longo dos anos não só foi melhorado um conhecimento aprofundado sobre os mecanismos da doença, mas também otimizado os cuidados no doente com portador de esclerose múltipla, porque neste momento temos muitos fármacos à nossa disposição para tratar os doentes, e isso exige um conhecimento não só acerca da qualidade e defeito de todos os fármacos que os têm, mas também de tentar dar o melhor tratamento para cada um dos doentes no tempo em que estamos a viver, porque ao longo dos anos o perfil de doente também se vai modificando. Houve uma grande evolução, o tratamento é cada vez mais individualizado. Nós hoje gostava de falar um bocadinho sobre a esclerose múltipla e outras comorbilidades. De acordo com um estudo recente, mais de 2/3 dos doentes com esclerose múltipla têm comorbilidades. De que forma é que isto afeta as pessoas com esclerose múltipla no seu dia-a-dia? Bom, eu vejo a esclerose múltipla e o que nós fazemos na nossa prática clínica no dia-a-dia, a consulta é o espelho destes conhecimentos. E nós, quando fazemos uma consulta de um doente com esclerose múltipla, tem várias etapas, por assim dizer. A primeira etapa é perceber se, em termos de atividade da doença, se a doença está controlada ou se há atividade clínica ou imagiológica de acordo com o que é boa prática para o cuidado do doente. Depois, o patamar seguinte são as comorbilidades associadas aos sintomas relacionados com a esclerose múltipla, que são extremamente importantes. Identificar individualmente se um doente tem dor, se tem depressão, se tem problemas psiquiátricos, se não dorme, se tem disfunção urinária, se tem disfunção sexual, porque o tratamento sintomático das comorbilidades associadas à doença melhora a qualidade de vida do doente no dia-a-dia. Para além disso, outras comorbilidades, que é uma terceira parte, por assim dizer, da consulta, o doente com esclerose múltipla também está mais sujeito, em termos estatísticos, a poder ser portador de outras doenças. Estas doenças, em primeiro lugar, a esclerose múltipla é uma doença autoimune
e todos os doentes com doenças autoimunes têm maior risco de serem portadores de outras doenças autoimunes. E por isso é relativamente comum no nosso universo de doentes com esclerose múltipla. Nós temos doentes com artrite reumatoide, doenças da tiroide, com diabetes, ou seja, com outros problemas autoimunes que podem surgir e que trazem uma comorbilidade acrescida. Até muitas vezes a decisão do tratamento de base passa por cruzar as doenças que o doente tem e às vezes consegue escolher um fármaco que consiga ser transversal a mais do que uma doença. E isso é o ideal, porque, já dizia o povo, com uma cajadada matamos logo 2 coelhos. Para além disso, hoje em dia é conhecido a existência de outros cofatores patológicos, como por exemplo a patologia aterosclerótica, que pode vir a trazer e a agravar o prognóstico do doente com esclerose múltipla, porque quanto mais doenças um doente tem, mais difícil é manejar e otimizar os vários tratamentos e pior é o prognóstico do doente. Portanto, neste sentido, na consulta, a correta identificação de todas as outras doenças associadas à esclerose múltipla, designadas como comorbilidades, e a sua otimização do tratamento, quer seja feito por nós, se nós tivermos essa capacidade, mas claro que há doenças que têm que ser e são seguidas e tratadas por outras especialidades que otimizam esse tratamento. Pode dizer-se que a esclerose múltipla causa ou tem mais propensão para ter estas outras doenças, ou a probabilidade é a mesma para qualquer pessoa? É assim, o que diz a estatística é que os doentes com esclerose múltipla têm mais estas comorbilidades comparados com a mesma população para a mesma idade. Contudo, isto é mais robusto em relação às doenças autoimunes, porque isso é um bocadinho transversal a outras doenças autoimunes. Um doente com lúpus também tem mais propensão para ter doenças da tiroide autoimunes, para ter outra patologia autoimune. É um terreno de que a maneira do sistema imune de responder daquele indivíduo não sofre alguma patologia, algum grau de patologia que, no caso da esclerose múltipla, é dirigido contra as estruturas do sistema nervoso central, mas, consoante as outras doenças autoimunes, são dirigidas a outros tecidos e, portanto, um doente com esclerose múltipla tem um terreno, uma suscetibilidade de ter outras doenças autoimunes. A parte das doenças cardiovasculares acontece mais nas pessoas idosas, mas isso é um bocadinho o que nós temos da nossa população. E depois nós temos doentes que também às vezes fazem medicações, como por exemplo corticoterapia, de vez em quando têm agravamento da sua doença de base, e isto também são fármacos que depois potenciam o aparecimento da diabetes ou da obesidade e que contribui para poderem ter outras doenças associadas que têm que ser identificadas e tratadas. Mas existe uma forma do próprio doente de EM prevenir o aparecimento destas comorbilidades? Existe alguma forma? Para já, tudo o que tem a ver com os hábitos alimentares e as boas práticas saudáveis, não é? Que é transversal a toda a população. Se um doente tiver hipertensão, a sua correta tratamento da hipertensão, mas também se ele fizer exercício físico, se não se deixar engordar, se tiver todas essas práticas de vida saudáveis, são fatores que ajudam a não desenvolver maiores comorbilidades no futuro.
Um dos fatores que é possível, com as boas práticas, mudar é o tabagismo, porque o tabagismo está associado a um pior prognóstico em termos de evolução futura nos doentes, não é? Se nós colocarmos no Google esclerose múltipla e tabaco, aparecem logo dezenas de trabalhos que mostram que os doentes com tabagismo são doentes que têm tendência a ter formas mais progressivas, menos responsivas à medicação, ou seja, é um cofator de pior prognóstico em relação à esclerose múltipla. E isto é um fator perfeitamente possível de ser modificado. E uma das práticas é quando, em fases precoces, quando se fazemos o diagnóstico de esclerose múltipla, nós vermos se o doente tem algum destes fatores e, muito precocemente, incentivarmos o doente a ter práticas hábitos de vida saudáveis e a deixar de fumar. E no que respeita ao tratamento e às próprias terapêuticas, na gestão da doença, qual é que é o papel que estas terapêuticas têm na gestão da doença? Para a esclerose múltipla, atualmente existe múltiplas terapêuticas. As terapêuticas da esclerose múltipla não são terapêuticas destas comorbilidades. Portanto, nós temos o tratamento da esclerose múltipla, que visa, o objetivo é estabilizar a doença. Depois de um diagnóstico, nós estabilizá-lo em termos clínicos e imagiológicos. Em termos clínicos, é o doente não tem surtos, não tem sintomatologia que mostre que a doença está a agravar em termos clínicos, mas também hoje em dia nós utilizamos regularmente a ressonância para perceber se o doente tem uma doença ativa ou estável imagiologicamente. E o objetivo de qualquer tratamento na esclerose múltipla é estabilizar clínica e imagiologicamente. Se um determinado medicamento, todos os medicamentos são bons para o doente certo, porque se nós escolhermos um tratamento para aquele doente, o objetivo é estabilizar a doença. Se um doente não está estabilizado, é porque aquele medicamento não é suficiente para controlar a doença. E aí temos que dar tratamentos de maior eficácia e ir mudando consoante esta prática, que é a prática de todas as consultas. Todas as consultas, primeira fase, é perceber se o doente está estável ou não, se o doente tem necessidade ou não de mudar de terapêutica. Também, numa fase muito precoce, atualmente é reconhecido os fatores de mau prognóstico, em que quer clínicos, quer imagiológicos, que mesmo na altura do diagnóstico, se o doente tiver fatores de mau prognóstico, já sabemos que vai ter uma doença mais agressiva, estão reconhecidas e é universalmente aceito iniciar terapias de mais alta eficácia nestes doentes para controlar a doença. Portanto, o primeiro objetivo é controlar a doença. Depois, identificando quer comorbilidades associadas à esclerose múltipla, quer outras comorbilidades, o tratamento individualizado de cada uma delas não só vem trazer melhor qualidade de vida no dia-a-dia do doente, porque se um doente tem dor, se nós tratarmos a dor, ele vai melhorar a qualidade de vida, melhora o sono, o seu bem-estar e o grau de satisfação no dia-a-dia é maior. E isso é assim com todas as outras sintomatologias, como, por exemplo, uma extremamente importante é a parte urinária, não é? Se o doente tem uma disfunção urinária ou uma disfunção erétil, a correção vai melhorar a qualidade de vida. E assim como as outras comorbilidades não diretamente associadas à esclerose múltipla, mas um correto tratamento de uma hipertensão vai, a longo prazo, melhorar-lhe o prognóstico, porque evita
para além da esclerose múltipla, ter também outras lesões do ponto de vista vascular numa idade mais tardia e que vêm contribuir para uma pior evolução em termos gerais do doente. De uma forma geral, e aquilo que tens estado a falar, é que apesar de tudo tem havido uma evolução positiva no tratamento da doença, quer com as terapêuticas, quer com o acompanhamento multidisciplinar que existe. Se, pensando no público que nos está a ouvir hoje, potencialmente mais pessoas que possam sofrer da esclerose múltipla ou familiares que acompanham estas pessoas, se pudesse deixar uma mensagem-chave para as pessoas reterem, qual é que seria a sua mensagem? Bom, é o que digo quando faço um diagnóstico de esclerose múltipla. Tenho sempre um jovem à minha frente, muito assustado, que viu uns reclames na televisão aqui há uns anos um bocadinho negativistas acerca da esclerose múltipla e acha que um doente de esclerose múltipla daí a 4 ou 5 anos vai ficar de cadeira de rodas. E eu o que digo aos doentes quando se faz o diagnóstico é que atualmente, felizmente, a esclerose múltipla, como eu costumo dizer a brincar, é uma doença dos países ricos, porque existem mais em países com maior capacidade de investigação, porque infelizmente em África, se fosse o maior boom de doentes em África, não teria havido tanta investigação e infelizmente é a não uniformidade de mundos que nós temos, mas é a realidade e, felizmente, para os doentes com esclerose múltipla, o panorama que atualmente temos à frente é de tratarmos bem e controlarmos um doente de modo a se ele ter uma vida com o menor incapacidade possível, uma vida feliz e com filhos e com netos e que um dia possa vir a falecer de outra doença qualquer e não da esclerose múltipla. O prognóstico que nós atualmente temos dos doentes recém-diagnosticados não tem nada a ver do prognóstico quando começámos a consulta em 1995, em que uma grande parte dos doentes ficavam muito incapacitados e a cadeira de rodas no futuro era uma realidade muito real, não é? Atualmente, de facto, o prognóstico destes doentes não tem nada a ver e, felizmente, que assim é que temos fármacos mais eficazes, que possam ser ajustados a cada um dos doentes. É o verdadeiro tratamento personalizado que nós conseguimos até o momento ter na esclerose múltipla. Muito obrigada, doutora Carmo. Uma evolução ao longo dos últimos 30 anos, possivelmente, mais investigação, mais soluções. Existe toda uma vida pela frente para as pessoas com esclerose múltipla. Obrigada por terem estado connosco. Até à próxima.